palavra fala em Tiago 1,5: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque nós temos que pedir sabedoria para aquele que pode dar, o Pai. Sabedoria, não a sabedoria deste mundo. A sabedoria deste mundo diante de Deus é loucura, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Mas a sabedoria que é Ele mesmo. Cristo, Ele se tornou da parte de Deus para cada um de nós sabedoria, justificação, redenção, justiça. Que lindo é o nosso Senhor, né? Tudo por nós. Então, precisamos, irmãos, conhecê-lo cada dia mais. E hoje nós vamos ver Cristo no Antigo Testamento. Aqui em Gênesis 1:3, a palavra ela diz assim: disse Deus, haja luz e houve luz. Vamos orar. Nosso Pai, faça com que a gente possa contemplar e ter prazer nas maravilhas que é a Tua Palavra. Não queremos, ó Pai, tão somente ficar no campo do conhecimento, mas adentrar, ter a realidade que o Teu Espírito expressa nas Escrituras. Queremos tocar o Senhor. Venha revelar Cristo aos nossos corações nessa noite. Venha falar conosco, Pai. Estamos desejosos para ouvir a Tua voz. E Te damos graças porque Tu és um Deus que fala. Então nós podemos Te conhecer. Porque quando o Senhor fala, o Senhor expressa todo o desejo do Teu coração. Pai, nós não queremos falar por nós mesmos, mas estamos na Tua dependência. Que Teu Espírito nos tome, Teu Espírito nos dirija, nos conduza a toda a realidade da Tua Palavra. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, esse texto, claro, nós sabemos que é Deus quem fala aqui. Haja luz e houve luz. Eu quero que você agora acompanhe comigo, irmãos, essa reflexão bíblica. Essa ocasião aqui, ela é antes que houvesse tempo. Quando Deus disse, haja luz e houve luz. E a palavra aqui que é expressa é uma palavra onipotente. Por que é onipotente? Porque o nosso Pai é um Deus onipotente. Onipotente é aquele que tem todo o poder. E aquele que tem todo o poder, nada é impossível para que seja realizado. Então, quem é teu Pai? O meu Pai é o Deus Todo-Poderoso. Não apenas Deus Todo-Poderoso, mas é meu Pai. Então, eu posso chamá-lo carinhosamente, como um filho que habita em nós, que clama, Abba, Pai. É o Filho que intercede por nós. É o Filho que ora ao Pai, nos fazendo orar ao Pai. Nós não temos, irmãos, aquela pessoa que não é filho de Deus, não é filho de Deus, eles nem oram. Pede para os outros orarem. Ora por mim, que eu preciso disso, daquilo. Claro que a igreja do Senhor, em algumas circunstâncias, nós vamos estar muito fragilizados, então precisamos de orar um pelos outros, porque existe um vínculo chamado amor que nos une, como Deus, fomos unidos ao Pai pelo amor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E nós sabemos que a obra no Calvário foi por amor a cada um de nós. Romanos 5,8 diz assim, mas Deus, o Pai, prova o seu próprio amor para conosco, por cada um de nós aqui, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, irmãos, quando nós éramos pecadores, Cristo, quando foi crucificado, Ele foi levantado da terra. Houve ali um momento em que nós fomos atraídos, Ele nos puxou no seu corpo, fomos colocados em Cristo. E ali nós sabemos que a finalidade
que Ele nos atrai no seu corpo, é para crucificar a nossa natureza adâmica. O pecado foi tirado de nós, porque Jesus, nós sabemos, João 1,29, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e tirou o meu e o seu pecado, se você crê naquilo que a Bíblia diz. Às vezes nós estamos muito embrenhados com a religião, né? Irmão, se você for atrás de religião, você está perdido eternamente, porque hoje é uma confusão generalizada no meio do povo de Deus. São tantas coisas que são inseridas que não existem nas Escrituras Sagradas, que afirmam trazer salvação. A palavra é clara, irmãos, que aquela conversa que Jesus disse para Nicodemos, também o disse para nós, porque Ele disse assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E todo que é renascido, que passou pela morte com Cristo na cruz, foi sepultado e ressuscitou com Cristo, essas pessoas que têm essa experiência, o próprio Espírito irá começar uma obra de dentro para fora, vai haver transformações. A gente vê hoje em dia muitos crentes evangélicos, com um distintivo muito grande de cristão, mas que não têm a realidade, são pessoas ocas, vazias, fazem muito barulho, mas não têm realidade espiritual. Não conhecem as Escrituras, interpretam as Escrituras segundo a sua própria sabedoria humana, não a divina, não a celestial. Por isso que Paulo ele diz assim, ele roga, e é para nós rogarmos também, Efésios 1,17, para que o Deus da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Precisamos de revelação nas Escrituras, porque, irmãos, sem a revelação, nós nunca vamos ter uma experiência com o Senhor. O apóstolo Paulo é um exemplo muito claro disso. Vocês se lembram que uma vida inteira, Paulo, ele era um dos defensores da lei, um dos proclamadores da lei. No entanto, ele não tinha nada da realidade da lei. Ele era um fariseu, muito instruído nas Escrituras do Antigo Testamento, no Pentateuco, nos profetas, nos Salmos, livro de Jó. Era um homem perito, vamos dizer assim. Ele era um mestre da lei e procurava guardar a lei. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ali no caminho de Damasco, em Atos 9, vocês se recordam que a partir dali, daquele instante, quando ele ficou cego para este mundo, Deus, o Pai, começou a abrir os olhos do seu coração, olhos do coração, para ele poder contemplar o Senhor em realidade espiritual. E a partir daí, sabe o que Paulo disse a respeito de todo o Antigo Testamento que ele aprendeu, segundo a sabedoria na qual ele foi instruído? Ele disse assim: tudo isso para mim é refúgio, é lixo inútil. Filipenses capítulo 3, ele vai dizer exatamente isso. Mas a partir do momento em que ele teve uma visão de Cristo, e ele vai dizer isso para nós lá em Gálatas 1:15, 16, quanto àquele que me separou antes de eu nascer, aprove revelar seu Filho em mim. Está vendo aqui, irmãos? Cristo, para nós termos uma experiência, precisamos de revelação. Porque, irmão, se você não tiver revelação, a começar pela obra do Calvário, Cristo não vai ser revelado ao teu coração. Muitas pessoas sabem, confessam com os lábios, como o Senhor Jesus Cristo disse assim: este povo aí, eles professam muito amor e em vão me adoram. Mas o processo deles é obedecer às doutrinas e mandamentos de homens. Então não tem nada a ver com o Senhor. Então nós temos que voltar para as Escrituras e buscar diante do Pai revelação. Paulo teve a revelação de Cristo, porque ele quis que isso fosse assim. O Pai quis, não Paulo. Mas, queridos irmãos, a partir dessa revelação de Cristo, Paulo, nas suas 13 cartas, ele interpreta o Antigo Testamento para nós de uma forma linda, maravilhosa, precisa, graciosa. Ele encontrou graça na lei, ele encontrou amor na lei, ele encontrou misericórdia na lei, porque em alguns relapsos da lei ali, o Pai abriu o seu coração para o seu povo. Que coisa mais linda, irmãos.
para dar segurança àquele povo: não temas que eu sou contigo. Irmãos, nós estamos vivendo épocas muito difíceis. Muitas pessoas estão assustadas, temerosas e até pavorosas. Mas os filhos de Deus, irmãos, não precisam temer nada nem ninguém. Dissemos aqui uma vez porque lá Jesus disse em João 5:24: em verdade, verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Mas enquanto nós não formos até Ele, enquanto vivermos neste mundo, Ele fez promessas maravilhosas para nós nas Escrituras. Queridos, às vezes você se sente tão sozinho, sozinha. Por favor, isso é falta de intimidade com o Senhor. Porque quando temos intimidade com Ele, Ele diz que iria suprir as nossas necessidades espirituais. E sabe de que maneira? Quando a gente se sente só, Ele vai dizer assim para nós através do Espírito. Porque lá em João 14:26, a palavra fala que o Espírito, quando Ele viesse, Ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo que Ele disse. Tudo que Ele disse está aqui para nós nas Escrituras. Se você lê as Escrituras, tiver o hábito de ler as Escrituras, porque toda ovelha vai comer capim, não precisa mandar as pessoas lerem a Bíblia, elas vão ler porque tem necessidade. Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que através dele você seja dado crescimento para a salvação. Então, quando você se sentir um pouco sozinho, o Espírito vai trazer aquela palavra revelada ao seu coração. Seja a vossa, em Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então Ele é conosco, Ele pega firme conosco, Ele está em nós, Ele habita em nós, não do nosso lado, nem nas nossas costas, nem na nossa frente, Ele habita dentro de nós, e a presença dEle em nós tem que ser uma realidade, porque Ele vai trazer para nós descanso em meio às nossas aflições, vai trazer uma serenidade, vai trazer refrigério para a nossa alma quando nosso coração se agitar, ficar um pouco ansioso. Queridos, esse Deus e Pai, Ele disse: haja luz, e houve luz. Aqui, irmãos, o efeito aqui é o maior das dádivas. Não existia nada, haja luz, e houve luz. Que linda isso, meus irmãos. Então, quando Ele disse: haja luz e houve luz, as trevas ouviram e tiveram que desaparecer, porque haja luz, é Deus mandando, e a luz brilhou, e houve de fato luz. Queridos, essa palavrinha, a gente pensa que ela é tão simples, mas aqui é a voz do Pai: disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora, queridos, olhando para esse texto aqui, eu queria que você imaginasse a cena, tivesse imaginando a cena sem nada, quando a primeira ordem, vamos dizer assim, que Deus chamou à existência a primeira bênção, que foi a luz. Nós sabemos que foi porque está escrito: haja luz, então houve luz. Queridos, este mundo que você vê aí, que para muitos é de tantos deleites, era então uma imensa matéria desorganizada. Mas agora, porque Ele disse: haja luz, a luz teve que surgir, porque Ele é onipotente. Onipotente é aquele que tem todo o poder. Queridos, estava tudo sem forma e, portanto, não tinha nenhuma beleza. Mas Ele disse: haja luz, e houve luz. Era tudo vazio, irmãos, tudo vazio. Aquilo que é vazio, vocês sabem que falta tudo quanto é desejável. É vazio, é oco, você não tem nenhuma satisfação. Então Deus o Pai começou a criar todas as coisas. Ele estava destituído de alegria, essa terra sem forma, vazia, ainda que revestido da luz,
jubilosa do Pai, porque ele disse haja luz e houve luz. Agora, a noite impenetrável, ela envolvia o vazio sem vida. Imagina o caos que era este, vamos dizer assim, universo. Porque o primeiro pecado, vocês sabem, não ocorreu lá com Adão e Eva. O primeiro pecado ocorreu no céu. Quando Lúcifer, a palavra fala em Ezequiel, que foi achado iniquidade no seu coração. Ele queria colocar o seu trono acima do trono de Deus, ser mais do que Deus. Então, ele foi expulso de lá, virou demônio, Satanás. E trouxe seus demônios também. Eles estão atuando aqui na face da terra, iludindo as pessoas. Você não precisa se reunir como igreja, você não precisa ler a Bíblia, você precisa ter um conhecimento, ser um filósofo, ser uma pessoa inteligente, porque o mundo é dos espertos, não é assim que o mundo fala para nós, irmãos? O mundo não é dos espertos, o mundo é do nosso Deus e Pai. Ele que reina, Ele que governa todas as coisas, embora não pareça, mas Ele começou já esse trabalho de fazer com que todas as coisas sejam gravitadas debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Senhor, Ele que manda, Ele que ordena. Agora, se tem um castigo que Deus deixou para a humanidade, talvez o castigo mais terrível de todos, é deixar o homem viver da forma que ele deseja. Não existe castigo pior, irmãos. Ser uma pessoa que se autodirige pelos seus conceitos, pela sua própria sabedoria. Mas para os filhos de Deus, Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não apoie em seu próprio entendimento, e reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas, os nossos caminhos. Então, queridos, diante deste rude ambiente, entretanto, deverá ser edificado o lar do homem, porque quando Deus disse haja luz, Deus já tinha em mente uma finalidade. Eu vou providenciar, depois que criar todas as coisas, vou providenciar um lar para o homem morar. Por que que Deus nos criou? Você já fez essa pergunta? A Bíblia responde ela. Porque Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo é uma comunidade trinitária que vive de relacionamento. Precisa um dos outros. Você quer morrer de depressão? Fica isolado 15 dias num quarto fechado sem ver ninguém. Só você. Primeiro que você não vai suportar ficar com você. Tem muitos que se suicidam porque eles não suportam a eles mesmos. Então dá cabo. Na realidade, o suicida não quer se suicidar. Ele está gritando socorro, porque ele não consegue viver com ele mesmo. Como aquele empresário, eu contei para vocês algum tempo atrás, que ele é um homem muito rude, muito bravo, um homem que muito grosso, até com seus familiares, mas ele era muito justo. Normalmente as pessoas que são mais bravas, elas têm um senso de justiça própria terrível. Então, ele era um homem insuportável para lidar com seus subjugados na sua empresa, no seu lar. Mas um dia ele, de tanto a sua esposa, vá procurar ajuda, ele foi a um psiquiatra, contou a história para o psiquiatra disse o seguinte: eu vou passar para você uma receita, é muito simples, mas pelo menos 30 dias você vai agir conforme eu estou te mandando, porque ele ia para o trabalho 7 horas da manhã, chegava em casa 8 horas da noite, se alimentava muito mal. Então, aquele psiquiatra disse o seguinte: você vai entrar no teu trabalho 8 horas, 11 horas da manhã você vai vir para a sua casa, vai voltar às 2 horas, vai sair às 5 horas. Quando você chegar em casa às 5 horas, você vai tomar um banho, vai comer uma fruta, vai entrar no seu quarto e vai ficar sozinho com você mesmo até 10 horas da noite. Aí depois você vai para o seu quarto dormir com a sua esposa.
Muito bem. Depois de 30 dias, ele voltou lá no psiquiatra. E o psiquiatra falou: como é que foi? Você fez o que eu te pedi? Ah, eu fiz, mas parece que piorou a situação. Eu estou percebendo que a coisa está pior. Não mudei nada, mas piorou. Você não fez o que eu te disse? Entrei 8 horas, saía 11, voltava às 14, voltava às 5, entrava no quarto. E o que você fazia no quarto? Ficava sozinho? Não, eu levei meu violino, levei o meu violão, eu li as obras de Picasso, as obras de Michelangelo, etc. Não, tudo errado. É para você entrar no quarto e ficar sozinho com você em silêncio, das 5 às 10 da noite. Sabe o que ele respondeu para o psiquiatra? Eu não suporto ficar sozinho comigo. Então as outras pessoas é obrigado a suportar você. Queridos, nós somos muito chatos, irmãos. Se nós não levarmos nosso morrer diário, ninguém consegue ficar muito tempo perto de nós. Porque nós fingimos ser aquilo que nós não somos. Nós vendemos uma aparência de bonzinho, mas você sabe, e Deus também sabe, que você não é bonzinho. Por que nós sabemos isso? Porque a Bíblia fala que nós nascemos com uma natureza perversa, uma natureza que nada satisfaz. Cantamos uma canção aqui: achei o segredo da minha satisfação, é Cristo no coração, é o Todo-Poderoso habitando em nosso interior. Queridos, que coisa mais linda. Agora você vê o desejo do Pai, o amor do Pai em criar todas as coisas, porque Ele pensava em um lar para colocar o homem, para ter relacionamento com esse homem, mas não um relacionamento na base aí da camisa de força. Tinha que ser um relacionamento voluntário. O homem tinha que buscar a Deus, porque Deus já deu condição para ele, porque, irmãos, Deus não quer que nós sejamos um robozinho. Tem alguma graça um robozinho? Não. Ele nos fez com volição, nos fez com vontade. Agora, graças ao Senhor por aqueles irmãos e irmãs que tiveram seus olhos abertos e creram em Cristo e colocaram a sua vontade aos pés do Senhor, como aquele escravo de antigamente. Vocês devem se recordar que quando o escravo, você pode ler depois Êxodo 21, os 8 primeiros versículos, vai retratar essa história, que aquele escravo, quando recebia a carta de alforria do seu dono, era 7 anos, serviu 6, no 7º ele ia embora livre. Então, se ele de fato não quisesse ser aquela carta de alforria, porque ele tinha um atestado, uma carta de alforria em suas mãos, você está livre, você pode ir embora, agora você está livre. Mas ele poderia ter uma opção e dizer o seguinte: Senhor, meu Senhor, o Senhor foi tão bom para mim, tão generoso para comigo, eu lhe servi durante 6 anos, agora eu não quero essa carta de alforria, agora eu quero servir a Ti o resto da minha vida por amor ao Senhor. Muito claro lá sobre a lei do escravo. Então ele era um escravo voluntário. Irmãos, nós nascemos escravos do pecado, de Satanás, escravos de nós mesmos. Essa é uma escravidão terrível, ferrenha, avassaladora. Ser escravo de você mesmo, ser escravo das suas vontades, ser escravo dos seus gostos, dos seus critérios, dos seus conceitos. É uma escravidão terrível. Mas, irmãos, Jesus Cristo, Ele morreu na cruz, nos levou a morrer junto com Ele e nos deu a sua vida pela ressurreição, porque juntamente com Ele nós somos ressuscitados e fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Então, Ele deu para nós a liberdade. Agora Ele diz assim para nós: você pode ir, você está livre. Mas, irmãos, nós temos que voltar para o nosso Senhor e dizer o seguinte: Senhor, eu quero seguir a Ti. E Ele faz um convite também: se alguém de vocês querem seguir a mim, neguem a si mesmos, dia a dia tome a sua cruz e sigam-me.
Negar a si mesmo é negar nossas vontades, os nossos prazeres, os nossos gostos, para seguir o Senhor, por onde quer que Ele vá. Irmão, será que nós de fato temos agido como aquele que é tudo para nós, aquele que é por nós, aquele que nos ama e pelo seu sangue já nos purificou dos nossos pecados, nos fez livres? Nós não estamos mais desamparados. Uma pessoa ímpia, um perverso, se ele não crê no Senhor Jesus Cristo, quando ele falece, ele vai para o Hades, vai para o inferno, depois vai enfrentar o juízo e vai receber a sentença: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Agora estamos vivendo a era da graça, talvez as últimas horas, porque os últimos tempos, desde que Cristo foi assunto aos céus, estamos vivendo os últimos dias, como a igreja primitiva do primeiro século já esperava a volta do Senhor, esperava. Eles se cumprimentavam assim: Maranata, ou seja, eles estavam vivendo hoje, mas eles criam que Jesus iria voltar amanhã. Irmãos, passou-se 2000 anos, Ele ainda não voltou. E nós podemos olhar para o coração do Senhor, ver um coração muito ansioso, porque Ele deseja vir nos buscar. Nós somos a igreja, a noiva amada do Senhor. Nós somos o povo, nós somos o particular tesouro do Senhor. Irmãos, abra aqui em Malaquias, por favor, capítulo 3, verso 17. Irmãos, esse texto aqui tem que mexer conosco, tem que falar aos nossos corações. Que texto mais lindo! Diz assim, Malaquias capítulo 3, o verso 17, olha que coisa preciosíssima nós temos aqui. Diz assim a palavra, Malaquias 3, 17, diz assim a palavra: eles aqui é todos aqueles que iriam crer, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho. Está vendo aqui, irmãos? Nós somos para o nosso amado Senhor um particular tesouro para Ele. Você imagina como que Ele nos ama, como que Ele nos quer, como que Ele nos deseja. Então o Senhor está muito ansioso para vir nos buscar, para tomar para si. Mas, irmão, eu estou aqui fazendo a reflexão desde lá no início, quando Ele disse: haja luz e houve luz. Esse ermo que Deus começou a criar para fazer um lar do homem seria povoado de seres, de homens e mulheres, de animais, cuja idade, o plano de Deus para aqueles homens e mulheres que Ele iria criar, a idade nossa seria uma idade imortal. Nós não poderíamos ter idade, contar os nossos dias, percebe? Por isso que a palavra fala: ensina-nos a contar os nossos dias até que alcancemos corações sábios. Aqui, porque Moisés, ele disse assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. Tem muita gente aqui que está beirando já os 70. Eu tenho já quase 70 anos. Quase, 55, para 70 é rapidinho. Mas, irmãos, a partir de 50 anos, viver aqui na terra é lucro, percebe? Aqui passa muito rápido, não é verdade, irmão Carlinhos? Passa muito rápido. O Carlinhos estava falando isso para mim: eu já tenho quase 60 anos, meu Deus, passou já, né, Carlinhos? 60 anos, passa muito rápido. A nossa carne que vimos hoje pela manhã está se corrompendo cada dia que passa. Hoje nós analisamos que o corpo do pecado do velho homem há uma distinção muito grande. E a mensagem já está no nosso canal no YouTube, você pode assistir depois, quem não veio hoje pela manhã. Mas que vale a pena, irmãos, você assistir aquela mensagem. Então, queridos, então aqui seria o campo do qual se abastecerá o celeiro do céu. Deus viria até nós então, para nos abastecer com o celeiro celestial. Que lindo, porque quando Deus, Ele nos salvou na pessoa de Cristo,
Ele também assumiu a responsabilidade de cuidar de cada um de nós. Porque isso é muito claro nas Escrituras Sagradas. Abram comigo em Efésios capítulo 5. Aqui nós temos um texto que nos traz tanta segurança, uma vez que somos igreja do Senhor. Irmãos, por favor, não confunda igreja com denominação. Não confunda a igreja com palavra da cruz. Não é igreja. A Assembleia de Deus não é igreja. Só há uma igreja, a igreja que é o corpo de Cristo. Homens e mulheres que foram unidos a Cristo e fazem parte deste corpo. E aí, veja o que o Senhor Jesus, ele diz assim, olha, versículo 29 de Efésios capítulo 5. Efésios 5, versículo 29, diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. O que Cristo faz com a igreja? A alimenta e dela cuida. E eu e você, nós estamos sob os cuidados do nosso amoroso Pai Celestial. Aquele que nos ama, aquele que é perfeito, aquele que é tudo em todos. Então, queridos, aquela desordem, quando Deus disse haja luz e houve luz, aquela desordem precisava fundir-se numa ordem adequada segundo a vontade do Pai, porque tudo que Deus fez, Ele fez de uma forma tão perfeita. Por isso que Ele mesmo, quando viu as suas obras, Ele disse assim, não disse que era boa, e eis que tudo era muito bom. Ele foi criando. Tudo Ele foi criando para o Filho. E um dos mais lindos presentes que o Pai fez para o seu Filho foi eu e você. Ele nos formou da terra. Nós somos aquele vaso, aquele barro que se estragou na mão do oleiro. E Ele fez um vaso novo. E dentro desse vaso Ele colocou o seu tesouro, que é Cristo. E através de Cristo, nós em Cristo, nos tornamos filhos de Deus, filhos amados do Pai. Isso é muito lindo. Então nós somos, o Pai tem os seus filhos no Filho. Nós somos filhos de Deus no Filho. Por isso que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, Ele nos fez para o Filho, para que então pudéssemos ter relacionamento. Relacionamento. Como o Pai, o Filho e o Espírito vivem numa profunda e íntima comunhão, assim também é nós. Queridos, Ele diz, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19 em diante, que é para a gente entrar com intrepidez no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu, nos consagrou, pelo véu, pela sua carne, para a gente se aproximar, para viver uma vida íntima com o nosso amado Senhor. Ah, irmãos, Ele nos ama tanto. Então, como que Deus então faria tudo isso, irmãos? Porque Ele quis fazer isso. Deus tinha apenas de querer e Ele quis. Ele nos criou. Irmãos, vamos imaginar aqui, antes da criação. Aquele texto de Isaías 41, 24, um texto bastante ofensivo a todos os arrogantes, que diz assim: e eis que sois menos do que nada. Mas é uma verdade. Vamos pensar então, vamos voltar um pouquinho para trás. A Bíblia diz que nós somos menos do que nada. Não é assim? Menos do que nada. Nada é nada. Menos do que nada, o que nós somos? Então, mas eu não creio que eu sou menos do que nada. É sim. Deus não mente. É o Deus que não pode mentir. Então, nós somos feitos do que, irmãos? Qual que é a nossa matéria-prima? Pó da terra, humus, argila, humus. E daí vem a palavra humildade, humus, humildade. Fomos feitos do pó da terra.
Quem que criou o pó da terra? Deus. E antes do pó da terra, o que existia? Nada. Essa é a nossa história. Ele quis criar todas as coisas. Ele começou a criar. Primeiro, que linda palavra é essa? Haja luz e houve luz. Na nossa regeneração, porque quando nós contemplamos a obra de Cristo no Calvário, é uma obra tão maravilhosa. Ali nós podemos contemplar que Cristo morreu a minha morte, porque Cristo não tinha pecado, Cristo não era separado do Pai, então ele não tinha nada a ver com separação, mas por causa do meu e seu pecado, ele foi separado do Pai. E por que ele foi separado do Pai? Irmãos, ele sofreu muito, foi porque ele seria separado do Pai. Ele ficou do meio-dia às 15 horas, ali no Calvário. E ele ficou tão desfigurado porque ele recebeu os nossos pecados. E o Pai então trouxe trevas sobre a face da terra, do meio-dia até às 15 horas. Da hora sexta até a hora nona, onde ali ele deu aquele brado: está consumado. Queridos, ele foi separado do Pai, sabe por quê? Para que nós pudéssemos então participar da comunhão da Trindade. Queridos, isso é muito maravilhoso. Ele sofreu ali horrores. Então, essa mesma palavra, quando nós cremos, primeiro é pelo conhecimento. Primeiro nós temos que saber, crer, e aí vem a experiência. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor lá em Isaías, para que saibais, creiais e entendais. Então, quando cremos no Senhor, lembra aqui que ele disse lá em Gênesis 1:3, haja luz e houve luz. Agora, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, é a mesma palavra, porque é a palavra de Deus, ela não é outra, é a mesma. 2 Coríntios 4, versículo 6. Aqui nós temos uma preciosíssima revelação da palavra, que diz assim, vamos ler com bastante cuidado e atenção esse versículo, que ele é muito lindo, né? Diz assim: porque Deus que disse, então aqui Paulo está interpretando para nós, quando Deus diz haja luz e houve luz, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Deus diz haja luz e houve luz. Agora, olha aqui, irmão, Ele mesmo, próprio Deus, resplandeceu em nosso coração. Ele resplandeceu no nosso coração o quê? Luz. Ele iluminou o nosso entendimento, Ele iluminou a nossa mente. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ele trouxe iluminação para nós conhecermos a Cristo, e nós conhecendo a Cristo, vamos ver a face do Pai na pessoa do Filho. Entende aqui, irmãos? Primeiro, o Pai revela para nós o Filho. Lá em Mateus 11, 27. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Que a palavra, Deus disse, haja luz. Ele lançou a palavra, e a palavra era o Filho. O Filho, nós entendemos pela palavra que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vocês compreendem, irmãos? Então, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, queridos, graças ao Senhor que Ele lançou essa palavra de poder. Queridos, mas vamos pensar um pouquinho aqui. Qual a primeira maravilha que se apressou a dar início à sucessão de graça e harmonia, quando Ele começou a lançar a sua palavra?
Foi a luz. Deus disse: haja luz e houve luz. Talvez você me faria uma pergunta. Talvez você poderia me indagar o seguinte: qual foi a câmara do seu nascimento? E a arte por meio da qual foi composta? Qual? Fala para mim. E a resposta é: Deus disse: haja luz e houve luz. Meus queridos irmãos, saber mais do que isso é impossível. Não tem como. Porque Ele iluminou no nosso coração e nos deu habilidade e capacidade para compreendermos. Nós nunca vamos conhecer o Senhor de uma forma total e absoluta, porque Ele é infinito. Teremos a eternidade inteira para conhecê-lo, mas com a luz dele que Ele colocou dentro de cada um de nós. Queridos, o próprio Espírito do Senhor vai mostrar para nós que a luz veio ao mundo aqui no Evangelho de João. Vamos ler alguns versículos aqui, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. Porque, irmãos, a luz é um porta-joia rico em joias do Evangelho. Entende, irmãos? Então, em sua lindíssima forma, contemplamos as belas feições do Senhor da luz. E o Espírito Santo, um guia seguro, proclama para nós que Cristo é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, João, capítulo 1, ilumina a todo o homem. Vou ler aqui a partir do versículo 4. Presta atenção. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Nós temos uma luz, é o nosso amado Senhor. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora, versículo 11. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Volta um pouquinho para trás no versículo 9. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Aqui não é iluminar todo homem, ilumina o homem todo. Teu entendimento. É iluminar os olhos do coração, aquilo que Paulo fala em Efésios 1, versículo 18. Então, isso é precioso demais. Porque, irmãos, quando nós nascemos de novo, nós vamos entender o que é trevas. Nós vamos olhar para trás, como o apóstolo Paulo, ele sempre coloca para nós, de uma forma tão linda, tão clara, mostrando quem nós éramos antes. E quer ver como é que ele fala sobre a nossa vida pregressa? Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele mostra de uma forma tão linda que nós éramos trevas. Efésios capítulo 5, versículo 8. E a palavra, ela diz assim. O Espírito sempre vai tratar sobre luz e trevas. Ele diz assim, verso 8. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Queridos, andar como filhos da luz é andar na luz de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele disse lá em João 8, eu sou a luz do mundo. E Jesus, tratando com Nicodemos, ele vai dizer o seguinte, que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, quando a luz chega, não sei se vocês têm um quarto da bagunça, o quarto da bagunça fica normalmente mais escuro e fechado. Mas se você deixar lá um quarto que fica muito tempo fechado, cheio de bagunças tuas lá, que começa a pegar poeira, um dia você vai lá e acende a luz da tua casa, você abre aquela porta. Quando a luz incide sobre tudo aquilo, você vai ver barata correndo, vai ver rato correndo,
É igual você chega num terreno baldio, tem uma pedra lá muito grande, você remove aquela pedra, o que tem debaixo daquela pedra? A luz chegou, agora eles ficaram patentes. Tem minhoquinha ali, tem baratinha, tem um monte de insetos, tem escorpião, não é assim? Trevas. Mas nós não, somos filhos da luz. Ele quer que nós nos aproximamos da luz para caminhar junto com Ele. E a palavra fala, lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, e o profeta, por semelhante modo também, ele vai mostrar lá em Isaías 9,2 que o povo que andava em trevas viu grande luz. Que coisa interessante. E claro que nós sabemos que fala que quando este mundo está em trevas, não é que o mundo está numa escuridão, uma noite sombria, não. Está falando da ignorância espiritual, que Paulo fala lá aqui em Efésios mesmo. Olha aqui no capítulo 4, volta um pouquinho para trás aí, no versículo 17 e 18, ele diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Por que vaidade do seu próprio pensamento? Porque o 18 diz assim: entenebrecidos ou obscurecidos de entendimento. Onde é que estão as trevas aqui espirituais, irmãos? No entendimento do homem, no entendimento da mulher. Obscurecidos de entendimento, alheios da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Está vendo aqui, irmãos? Coração duro, coração entenebrecido. Irmãos, se vocês soubessem o quanto o Pai deseja falar com cada um de nós, pela sua palavra, quanto que o Pai deseja que nós então ouçamos a sua voz. Mas, irmão, nós temos buscado ouvir a voz do Senhor pelas Escrituras, porque existe uma maneira de você ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia para ter um conhecimento, mas quando você lê a Bíblia para ouvir a voz de Deus, você precisa de alguma maneira da luz do Senhor, porque Ele vai enviar a luz dEle e a verdade dEle para que nós então ouçamos e tenhamos um entendimento claro daquilo que Ele está falando conosco e daquilo que Ele quer que nós entendamos, para que então possamos caminhar na luz do Senhor. Caminhar na luz do Senhor, recebo as revelações divinas nas Escrituras e caminho naquilo que Ele me ensinou. Isso é caminhar na luz que Ele proveu para mim, na luz do Senhor. Então, como que nós vamos errar? Nunca. Mas nós temos as nossas inclinações para cá e para lá. Agora, irmãos, tem um texto que é muito intrigante, para que nós pudéssemos então ter a luz da vida em nós. Houve uma noite que lá em Êxodo, se vocês quiserem acompanhar a leitura comigo, em Êxodo, estamos já terminando, dê mais uns 3 minutinhos para nós lermos esses versículos. Êxodo, capítulo 12, verso 42. A palavra vai mostrar aqui o seguinte, presta atenção, irmãos. Lá, 1 João 1,5 fala que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Mas aqui em Êxodo 12, 42, a palavra fala assim: esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Terra do Egito é uma figura da nossa libertação em Cristo. Esta é a noite do Senhor. Esta é a noite do Senhor. Irmãos, isso aqui foi profetizado muitos anos antes de Cristo. Porque quando Adão pecou, não passou nem 24 horas, Deus já providenciou uma salvação para toda a humanidade. Depois você pode ler Gênesis 3,15. E aqui ele vem reiterando, porque está se aproximando, porque o Pai é eterno, o Pai é infinito, o Pai não tem tempo. Tanto é que o Cordeiro, na visão do Pai, foi morto desde a fundação do mundo. O Pai é eterno.
Kairos de Deus não tem um tempo determinado, é no tempo dele que ele quer. Por isso que ele entrou no nosso tempo, na pessoa do Filho, para realizar, para que ele então pudesse ter esta noite. Irmãos, eu creio que esta noite do Senhor, para ele foi uma noite muito terrível, porque foi na cruz do Calvário, quando o nosso pecado foi colocado em Cristo. Vocês se lembram que Deus trouxe trevas do meio-dia às 3, porque o Filho estava muito desfigurado por causa do nosso pecado, da nossa imundície que foi colocado nele. Então ali nós morremos com Cristo. Quando tiraram Jesus da cruz, nós fomos para a sepultura junto com Cristo. Mas quando Deus o Pai, pelo teu sobreexcelente poder, ressuscitou Jesus dentre os mortos, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Sabe para quê, irmãos? Para assim como ele é imortal. Você sabe onde Deus habita? Deus habita no céu. Sim, diz a Bíblia. Mas onde você vai habitar? É no céu? Não, você não vai para o céu. Você também não vai morar aqui na terra. Você vai para a nova Jerusalém que ele preparou para cada um de nós. Porque a palavra fala lá em Apocalipse que o céu descia, a nova Jerusalém descia da parte de Deus. Não sei se aqui se vai ser lá, mas é na nova Jerusalém. E você sabe como que vai ser o local onde nós vamos habitar? É onde Deus habita. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará no meio dela. Ele trouxe o seu tabernáculo, agora de uma vez para sempre, para que nós então, a nossa fé se materialize, contemplar o Senhor, viver com o Senhor. Mas sabe qual é a revelação que Paulo trouxe para nós? Abra por favor a sua Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. 1 Timóteo 6, verso 16. Aqui, irmãos, nós temos uma linda revelação onde nós vamos habitar junto com Ele. Primeiro, olha que lindo, irmãos. Presta atenção, vou ler o 15 e o 16 para a gente pegar o contexto aqui. Mas olha só o que ele disse aqui. Ele disse assim, olha, 1 Timóteo 6, verso 15 e 16, o qual em outras épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Seis, Senhor dos Senhores. Agora, presta atenção, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eternamente. Paulo, como é que Paulo escreve um negócio desse aqui, irmãos? Porque ele está dizendo o seguinte, esse único que possui imortalidade, como é que nós vamos ser imortais? Você não vai ser imortal por frequentar uma religião, por ser religioso. A religião vai fazer de você uma pessoa muito chata. Cristo habitando em nós. Ele é o Filho eterno. Ele disse assim para nós, vocês se lembram lá de João 10, versículo 28? Eu lhes dou a vida. Agora, Ele é eterno. Eu lhes dou a vida eterna. O que Ele está dando para nós? A si mesmo. Ele veio para dentro de nós, quando cremos em nossa inclusão no corpo de Cristo. Ele veio para dentro de nós. Então, aquele que possui a imortalidade, Ele habitando em mim, Ele me faz um filho imortal. Ele que habita numa luz inacessível. Em luz inacessível aqui a ideia de inalcançável. Essa luz ninguém pode alcançar, mas Ele veio até nós, na pessoa de Cristo, para que a nossa luz brilhe também diante dos homens. A nossa luz é o reflexo da vida de Cristo em nós. Agora, olha aqui, 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Que preciosidade, irmãos. Ele diz assim, que nos salvou
nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo aquilo que nós fazemos, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, antes de toda e qualquer criação, antes dele dizer haja luz e houve luz, ele já sabia que você iria crer e o separou você para ele. Agora, verso 10: antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento ou pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Irmãos, o que nós ganhamos, irmãos? Tudo. Ele é o único que é imortal, mas Ele trouxe para nós, na pessoa de Cristo, a luz, a vida e a imortalidade. Então, querido, se envolva com teu Senhor. O tempo dele voltar está próximo. Se envolva com Cristo. Não se envolva com o negócio desta vida, se envolva com Cristo. Muitos, por causa dos seus negócios, abandonam o reunir do povo de Deus, compartilhar da palavra. Ah, meu irmão, precisamos que essa luz brilhe sobre nós. Ela já está em nós, agora ela precisa de brilhar, porque Jesus habitando em nós, último texto, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, aqui nós temos 2 versículos imprescindíveis. 5,14 diz assim, olha que coisa preciosa, Mateus 5,14. Jesus está dizendo, vós sois a luz do mundo. Irmão, que luz que nós temos. Como podemos ser luz do mundo se nós somos um candeeiro apagado? Mas ele disse aqui, vós sois a luz do mundo. Claro que ele está escrevendo para filhos. Por que nós somos a luz do mundo? Quem que é a luz do mundo? Não é Jesus? João 8, eu sou a luz do mundo. Mas quando cremos que estamos crucificados com Cristo, quem que vive? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo, então se Ele é tudo, Ele é a minha luz. Então ele disse, ele pode dizer para nós, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, ou seja, aquela cesta para medir, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Irmãos, você como luz do mundo, você tem sido luz do mundo para a sua família, para seus filhos, para seus vizinhos, para os seus parentes e amigos que ainda não creram. E é essa a ideia aqui. E depois ele vai dizer de uma forma mais resumida, verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Oh, irmãos, será que essa luz nós temos esse brilho do Cordeiro, essa luz que é colocada no velador e alumia todos? Será que nós temos sido luz do mundo para os nossos companheiros de trabalho, para os nossos amigos? Isso é muito sério, irmãos. Mas graças ao Senhor que tudo começou nele. Ele disse, haja luz e houve luz. E Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação da glória do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, porque Tu és a nossa luz e a nossa salvação. De quem nós podemos ter medo? Tu fizeste tudo por nós, Tu nos amou, Tu és aquele que de fato entregou tudo, e o seu tudo é o Cristo, Teu Filho encarnado. Ele morreu numa cruz, mas nos incluiu na sua morte e ressurreição. Nós estamos unidos a Cristo
em sua morte e ressurreição. Estamos unidos a Cristo em sua ascensão e exaltação, Pai. Muito obrigado porque esta luz habita no interior de todos aqueles que creram. Que essa luz venha resplandecer. Que a Tua palavra, Pai, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, seja uma realidade, seja o nosso guia nesse mundo de trevas. Oh, Pai, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem sustentado a cada um de nós. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.